Aleluia. Só Ele tem instruções de vida para nós. Aleluia, você pode sentar. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, queridos. Aleluia. Glória a Deus. O que seríamos de nós sem o Senhor? Aonde você estaria se não fosse o Senhor? Numa aliança inferior que Abraão tinha, Deus falou para ele: olha e escolhe um lugar. Fala para Ló escolher um lugar. Manda ele escolher. E Ló, esperto, escolheu a melhor parte. Existia mais verdes, rios. E Abraão ficou com a parte menos favorecidas. Menos favorecida. Menos favorecida. Naturalmente olhando. Mas Deus estava com Abraão. O lugar não vai fazer a diferença quando a gente considera a presença de Deus. Não sei como é que nós nos comportamos diante das adversidades, diante de situações contrárias, mas nós estamos com Deus. Deus está do nosso lado. Amém? Deus está conosco. Deus é o nosso pastor. Ele é o nosso Senhor. De nada. O que é nada para você? É uma palavra muito espiritual essa. O que é nada para você? O Senhor é o meu pastor. De nada eu tenho falta. Sabe, José, a gente conhece a história de José. Numa aliança inferior, a Bíblia diz: onde ele colocava a mão, tudo que ele colocava a mão prosperava. Ao ponto de uma pessoa que não sabia quem era Deus, mas ele conhecia o Deus de José. E ele começou a ver aquilo que Deus fazia através das mãos de José. E ele passou a considerar aquilo que José fazia. Sabe, irmãos, não importa o lugar onde nós vamos estar, a presença de Deus sempre vai estar conosco. Não importa o ambiente, nós dominamos o ambiente. Não importa a situação, nós estamos localizados em Deus. Não importa os sintomas de doença, Ele já proveu a cura para nós. Sabe, nossos filhos, eles são umas bênçãos. Ontem a Emily estava indo para o banho e uma amiguinha apareceu na porta e chamou ela, e o Rico estava no quarto. E elas foram lá, começaram a conversar, e na hora que ela chegou, o Rico perguntou assim: o que ela falou? Vocês estavam conversando de quê? Ela entrou no banheiro e disse: isso é coisa de mulher. Sabe, irmãos, aquilo que Deus tem para nós é um pacto entre o pai e o filho. Se o diabo se intrometer nessa, você apenas vai olhar e dizer assim: olha, isso é entre eu e o meu pai. Você não tem compromisso com isso. Sabe, eu achei interessante isso. Como é que pode? Isso é coisa de mulher. Nossa, que mulher. Uma mulher desse também. Mas é interessante que o ambiente ele não pode nos influenciar. Mas como nós nos colocamos diante de Deus, isso vai fazer a diferença na nossa vida. Coloca aquela... Cadê a Rayara? A Rayara está aí? Está lá em cima? Aquela foto do pastor, coloca aqui, por gentileza. Aquela dos cultos do domingo. Chegou. O pastor está conduzindo uma conferência lá em Campina Grande, na Paraíba.
Sabe, eu sou tão grato a Deus, a esse casal, que resolveu, de uma vez por todas, assumir esse compromisso de aliança. Sabe, eu prefiro ouvir o meu pastor. Eu preferia que ele estivesse aqui ministrando para nós. Mas aprove o Senhor Deus levar ele ali para Paraíba. Mas quando ele chegar, eu vou dizer assim: pastor, quando aparecer esse convite para o senhor, fala para ele levar o Antônio, o Nilvan, o Mauro. Aí é bom que você fica com a gente. Sabe, mas é muito bom a gente estar debaixo de influência de pessoas que resolveram se doar para o ministério e alavancar a nossa vida. Então o pastor, ele tem sido uma grande bênção. Ele mudou o destino da minha vida e da minha família, para você ter ideia. Então eu estava vendo o louvor e eu lembro, a gente já aqui nesse prédio, e a gente não tinha grupo de louvor, não tinha as pessoas ainda para fazer esse rodízio. Mas ele orava a respeito disso. Sabe, quando a gente não tem um entendimento, a gente diz assim: rapaz, mas ele está orando, está vendo que tem só um violãozinho, um tecladinho. Sabe, mas quando a gente começa a ser influenciado por pessoas que pegam com seriedade aquilo que é depositado através de Deus, não são nós, não é nós mesmos, mas o olhar de uma pessoa comprometida com o Senhor. Então o pastor, ele tem sido essa grande bênção, a Neide com os filhos deles, tem sido uma resposta de Deus para esse tempo, para a Ceilândia. Eu tenho certeza que a gente não vai ficar desse tamanho, a gente vai crescer, a gente vai mudar de prédio, setor de chácara, nunca mais. Mas eu louvo a Deus pelo esse compromisso que o pastor Johnson assumiu. Ele deixou de lado as suas vontades para fazer a vontade de Deus, então sou muito grato por ele. Irmãos, é isso que nós precisamos fazer: considerar a palavra de Deus em todo e qualquer tempo. Amém? Eu vou falar um pouco, esse livro aqui, ele acabou contagiando a minha vida. E eu recebi uma incumbência de falar sobre ele, Aliança de Sangue. Eu disse assim: por que o pastor não falou para a gente fazer o resumo desse livro, que eu já li ele 2 vezes. Já era meio caminho andado. Mas esse livro é uma bênção. Ele é autoexplicativo, esse livro. Irmãos, logo logo nós vamos ter a nossa livraria ali. Amém? Mas esse é o tempo da gente nos preparar, irmãos. Sabe, a mesma oração que a gente faz para Deus prover as nossas finanças, a gente pode fazer: Senhor, me dê a habilidade de ler, me dê a habilidade de ler. Me dê a habilidade de ler. E esse livro eu achei muito interessante, a leveza que E.W. Kenyon, ele fala sobre essa aliança. Ele fala especificamente sobre a aliança de sangue, aquela aliança que Deus fez com Abraão, tirando Abraão de onde ele estava e colocando Abraão para fazer parte do povo de Deus. Sabe, irmãos, Abraão era homem de falhas, mas uma coisa que eu gostei, que E.W. Kenyon ele fala, e a Bíblia também respalda isso, que Abraão, ele teve a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E no momento que ele começou a ouvir a voz de Deus, ele precisou quebrar uma aliança. Sai da tua parentela, a primeira pancada, vai para uma terra que eu vou te mostrar. A segunda pancada foi essa, porque não existia um endereço. Mas é interessante como Abraão, ele soube captar quem estava falando com ele. Sabe, esse livro, ele vai trazer um assunto tão, assim, às vezes a gente não costuma ouvir muito sobre a aliança de sangue, mas é tão leve. Eu falo para vocês mesmo, eu não estou empolgando para fazer vocês ler o livro não, mas é um assunto tão fácil, e vai de encontro àquilo onde nós vamos ser localizados em Deus. E com isso a gente vai ver que todo aquele que quer ser promovido no reino de Deus precisa obedecer. Nem tudo, irmãos, que Deus vai falar para nós, sabe, vai ser assim um livro com 200 páginas e dizer assim: olha, está aqui o teu futuro, vai ler que esse vai ser o teu futuro.
Deus olha para Abraão e diz assim: olha, sai da tua parentela, eu vou fazer de você nações, de você vai sair nações, reis vão sair de você. O terceiro impacto, Abraão nem filho tinha, mas a característica de obedecer, irmãos, é a causa de nós estarmos aqui hoje. Sempre vai ser assim. Obediência significa promoção. Obediência com Deus é um cheque em branco para a tua vida. Amém? Se você tem essa sensibilidade de obedecer a Deus, não importa o local que você esteja, não importa quem você é, irmão, algo vai mudar dentro de você, a tua palavra vai mudar, pessoas ao redor de você vão dizer: não, eu não acredito, mas Deus vai dizer: agora é comigo, agora é você e eu não quero saber o que você está falando, mas saiba o que eu estou falando a respeito de você. Então, quando Abraão começou a assumir essa realidade, sabe, irmãos, Abraão não podia ter filhos junto com a esposa, ou a esposa de Abraão não podia ter filhos. Mas eu acho interessante quando a Bíblia diz que Deus ia fazer de Abraão uma grande nação. Nós não precisamos ficar engessados com aquilo que nós não temos. Nós precisamos nos alegrar, irmãos, que Deus é conosco. Deus é conosco. E o significado da aliança qual é? Tudo que eu tenho, você tem. Tudo que eu tenho, você tem. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Sabe, nós sabemos que tem algumas etapas nessa vida de aliança, tem algumas características, e para quem gosta de anotar, o título dessa ministração é o poder da aliança. E é interessante porque E.W. Kenyon, ele soube tirar aquilo que, sem arrodeios nessa vida de aliança. Ele falando um pouco, e bem aqui na página 41 ele diz assim: a velha aliança de sangue foi a base sobre a qual a nova aliança foi fundada. Agora você pode entender quando Jesus diz: este é o meu sangue da nova aliança. E é interessante que ele fala que os discípulos, eles pegaram e entenderam isso. Aí na página 42 tem um comentário que ele fala assim: com o cumprimento da velha aliança, tudo que estava ligado a ela foi posto de lado. Quando a velha aliança foi selada com a circuncisão, a nova aliança é selada com o novo nascimento. Toda a promoção na nova aliança vem através de Jesus. Sabe, a Neide comentou aqui um pouco a respeito dessa característica da gente estar inserido no corpo de Cristo, sabendo quem é o provedor da nossa vida. Sabe, quando você vai ler esse tipo de coisa, irmãos, você escreve um outro livro, você coloca perto de você tua caneta e teu caderno, e eu escrevi alguma coisa aqui, eu quero que vocês fiquem bem atentos, porque eu achei muito interessante. Diz assim: o pecado era o sinal verde para o diabo transitar legalmente em todas as etapas da vida das pessoas. O que Jesus fez por meio do seu sacrifício? Tirou você da estrada, removeu o sinal verde, programou a rota do seu destino, colocando-lhe em contato direto com aquele que é o autor da sua vida. Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, a tua moral mudou de pecador para rei. A tua moral foi totalmente mudada através de Jesus. Então Jesus, ele cumpriu toda a velha aliança, inaugurou uma nova aliança, e o penhor dessa nova aliança é o novo nascimento. Então precisava que Jesus, ele fosse entregue lá naquela cruz, pagasse o preço, porque antigamente era de novilhos e de bodes.
O sacrifício era através desses elementos. Mas agora na nova aliança é diferente. Você consegue entender que Deus convocou o seu próprio filho para inaugurar, para fechar uma etapa e inaugurar outra, através do sangue de rei, do sangue de filho, do sangue do próprio Deus. Ai, irmão, nós precisamos entender essas coisas. O nosso comportamento não é mais de velha aliança, não, ficou para trás. Mas foi inaugurada uma aliança superior à velha, como a Bíblia diz, era sombra. A Neide falou também essas coisas. Que existia o Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote tinha acesso. Sabe, mas chegou um tempo que as portas foram abertas. E hoje a gente tem um só intercessor. A gente não tem mais uma pessoa que nos liga a Deus. Hoje nós temos acesso direto. Tudo por meio da nova aliança. Ah, irmão, hoje não tem mais sacrifício. O sacrifício que nós temos é a nossa obediência. Quanto mais nós obedecemos, quanto mais nós nos colocamos como pessoas compatíveis com essa aliança, nós somos promovidos. A aliança já foi feita, o sacrifício já foi pago. É por isso, meu irmão, que o tempo de chorar acabou. O sacrifício foi pago. A batalha foi vencida. O sangue de Jesus pagou todo o preço. É por isso que hoje o diabo, ele pode até falar quem você pensa que é. Ele fala para você, você precisa olhar para baixo. Quem você pensa que é para estar falando essas coisas? Eu sou filho de Deus. Porque a aliança me garante que foi pago um preço que aquilo que o diabo fala não consegue mais me tirar do alvo. A aliança de sangue me colocou diante da sala do trono de Deus. Hoje eu não vou mais fazer sacrifício nenhum. Sabe, a nossa passagem foi paga. A porta do avião se abriu. A carteira está disponível para você. A doença foi vencida. A pobreza não existe mais nas nossas vidas. Por mais que nós vivemos momento de falta, meu irmão, a aliança me garante que Deus se fez pobre. Ele pagou o preço. Aleluia. E eu estava pensando, você entra num restaurante onde a pessoa diz assim, olha, está tudo pago. Usufrua. Sabe aquelas pessoas que você chega na casa dela e diz assim, olha, fica como se você estivesse na tua casa. Se sinta em casa. A pessoa, Jesus chegando e falando isso para você, se sinta na sua casa. Porque o preço foi pago. E não foi um preço feito com qualquer sangue. Um sangue celestial selou, irmão, de uma vez por toda a nossa vida de pecado. Por mais que hoje a gente erre, existe um advogado fiel. Aleluia. Jesus, Ele é aquele que nos promove diante de toda e qualquer situação. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. João 1, você pode abrir aí, por gentileza. Glória a Deus, Tu és bom, Pai. Obrigado por esse alto preço que o Senhor pagou naquela cruz.
Nós te louvamos, Pai, nós somos gratos. João 1:19, 29. Glória a Deus, glória a Deus. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, pois que foi primeiro do que eu. E eu não conhecia, mas para que eu fosse manifestado, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu. Por isso batizando com água. E João testificando dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Irmão, João começa a falar a respeito das características que ele viu em Jesus, totalmente inspirado pelo Espírito. A gente sabe que ele ainda não tinha o Espírito Santo sobre ele, mas com essas palavras a gente percebe que ele já estava sendo inspirado para falar ali a respeito de Jesus. Isso aqui vai trazer uma característica de quem morreu por nós, o próprio Filho de Deus, fazendo uma aliança por pessoas imperfeitas. Sabe por que eu não sei você, mas anos atrás eu bebia, fazia coisas erradas lá em São Luís, mas quando eu conheci esse Deus, meu amigo, não tem praia é bom, mas o preço que Jesus pagou, meu irmão, sabe, é necessário a gente considerar as evidências dessa aliança, as evidências de cada chicotada que Jesus recebeu naquela cruz, o alto preço que ele pagou para a gente estar aqui hoje, livre. Nós somos um país livre, ninguém impede você de pegar a tua Bíblia e sair pregando o Evangelho, através dessa nova aliança que nós temos nele. É uma garantia que ele nos deu. Você vai ser promovido, você é curado, você é sarado, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Por quê? Porque você aceitou Jesus. Aleluia. Então, doença nenhuma, irmão, tem o poder de tirar nossa alegria. Glória a Deus. Nenhum desafio, naturalmente falando, tem autoridade para tirar nossa alegria. Sabe, eu saí de um local, de dentro da empresa que eu trabalhava, e fui para outro local na mesma empresa. Aí eu me lembrei das palavras: Senhor, eu não estou só neste lugar, o Espírito Santo está comigo. Todo aquele que não concordar com aquilo que eu falar, vai sair dessa empresa. Sabe, depois eu me arrependi dessa oração. Eu disse: Senhor, não tira eles não, faça com que eu entenda ele e eles me entendam, deixa eles aí. Sabe, e tem pessoas que realmente saíram porque queriam sair, receberam aí eu mudei minha oração, eu disse: Senhor, faça com que elas recebam propostas melhores do que aqui. E as propostas começaram a chegar para aquelas pessoas, propostas melhores. E uma coisa que eu notei é que quando nós estamos debaixo do entendimento dessa palavra, meu irmão, aquilo que sai da nossa boca é lei. Aquilo que sai da nossa boca vai causar uma promoção ou um dano. Aquilo que sai da nossa boca como verdade da palavra vai fazer existir algo diante de nós. É por isso que nós precisamos ter bem cuidado com aquilo que a gente pede para Deus. Aleluia. E.W. Kenyon, ele fala o seguinte, na página 43, diz assim: os recursos dos céus resplandecem, respaldam em Jesus e respaldam essa aliança. Então nós estamos assegurados nele, nós estamos assegurados em Jesus, amém? Aí ele faz um comentário, ele diz assim: Deus é aquele que curava Israel, ele era o provedor e o protetor daquele povo, na velha aliança. Na nova aliança nós temos esse pacote completo dentro de nós, amém?
Você tem Deus, você tem o Jesus, você tem o Espírito Santo dentro de você. Você é obediente à palavra dele. E as coisas vão começar a acontecer. Romanos 8, você pode abrir aí, Romanos 8. Glória a Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Pai. Aliança, o poder da aliança. Romanos 8, versos 1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqueles que não andam mais segundo a carne, mas aqueles que andam segundo o Espírito. E.W. Kenyon também fala sobre isso nesse livro, que é necessário nós considerarmos agora quem nós somos em Deus. Aleluia. Portanto, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Me livrou do pecado e da morte. Aleluia. Nós não morremos mais espiritualmente, nós somos promovidos. Aleluia. A morte perdeu o poder dela. No momento da inauguração dessa nova aliança, sabe, nós somos pessoas espirituais para Deus. É por isso que nós fazemos muito o apelo de você falar em outras línguas e se encher do Espírito. Aleluia. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado da carne. Sabe, você pode dizer, o preço foi pago. O preço foi pago. O preço foi pago, meu irmão. Aleluia. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ser espiritual, filhos espirituais, pessoas que consideram mais o Espírito do que seu achismo. Eu acho que eu não vou sair disso. Eu acho que eu não dou conta de fazer isso. Eu acho que eu não vou ter o dinheiro para pagar o aluguel. Eu acho, isso acabou. Aleluia. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aqui tem um mandamento para nós: ou você escolhe viver segundo a sua ótica, ou você escolhe viver segundo aquilo que a Bíblia diz. Você tem um poder de escolha. Eu peguei uma frase do Gladiador: o que você faz na vida ecoa na eternidade. Sabe, irmãos, vamos pegar essa frase, isso não é bíblico, mas vamos trazer para os nossos dias. Se você considerar uma vida no Espírito, sabe, seus filhos vão ver o que você está fazendo. Sabe, o rico me aprontou um dia desse. Ele estava com os amiguinhos na sala lá de casa. Sabe, irmãos, nós precisamos estar atentos aos nossos filhos e aquilo que eles falam. Falando dessa área de riqueza, a amiguinha chamou ele de rico. Ele disse assim: como é que eu sou rico, que eu moro numa casa dessa, a gente tem um carro desse? Aí eu fui lá e eu disse: como é que é, cara? O conceito não é esse que a gente tem aprendido. O conceito é que a gente está, nós não somos dessa posição. Então você precisa mudar isso que você está falando. Ele: pai, desculpa, mas eu entendi que era uma criança, estava ali rodeado de amigos. Mas não é para vocês ficar tristes não, amém? Foi corrigido. Foi corrigido, irmãos. É por isso que é necessário a gente estar de olho. Isso é uma criança, mas isso não é aceitável mais para nós falarmos esse tipo de coisa. Não importa o lugar que você está vivendo, depende das suas palavras ser resgatado de lá.
Aleluia, glória a Deus. Os meninos são umas bênçãos, mas é necessário a gente estar de olho neles e naquilo que eles falam. Sabe, toda vez ele vai lá na minha cama antes de dormir e orar: pai, vamos orar? Eu disse: vamos. E a gente começa a orar e ele diz: pai, muito obrigado, porque no meu aniversário eu vou ter um videogame novo. Sabe, a forma de falar faz toda a diferença. A forma de como a gente se comporta diante das pessoas, dos nossos filhos principalmente, vai fazer toda a diferença na nossa vida, nessa nova aliança que nós temos. Existe um poder na nova aliança, mas só vai existir esse poder na nossa vida se a gente tiver, conforme ela diz, uma vida no Espírito, uma vida no Espírito. Sabe, naturalmente, quando o rico falou aquilo, oh rapaz, me doeu. Mas graças a Deus, irmãos, que a gente tem uma palavra contrária. Ele fez igual Pedro, né? Deus falando, eu disse: não, isso aí não é meu filho não. Esse aí não é meu filho, porque a gente não fala essas coisas dentro de casa. E a gente tem muito aquela vigilância da gente não falar palavrão, nem dentro de casa, nem em lugar nenhum, meu irmão. Nós somos crentes, nós somos filhos de Deus. Não importa se a gente chute a quina do sofá, do móvel, a gente não vai xingar. A gente olha para o pé e diz: você é sarado? Mas palavra torpe não pode sair mais da nossa boca, porque nós temos uma aliança, e essa aliança foi paga com o glorioso sangue de Jesus. E é por isso que nós estamos numa aliança, como a Bíblia diz, numa aliança superior, a velha, que antigamente o sangue cobria somente o pecado, e ano após ano aquelas pessoas tinham que oferecer sacrifício para que seus pecados fossem cobertos. Mas nós descobrimos que de uma vez por todas, meu irmão, nossos pecados foram aniquilados. É por isso que você não é mais um pecador. Jesus pagou o preço pelo seu pecado, pagou o preço pela doença do diabo, que tenta atingir o teu corpo. Aleluia, glória a Deus. Romanos 5, aleluia. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente começa a ver essa questão da aliança, essa vida na nova aliança, irmãos, não é impossível você separar Jesus disso. Ele foi o centro de toda a arquitetura celestial de Deus para te tirar daquela vida de morte, para te tirar daquela vida de pecado. E Jesus se coloca nessa posição de ser o sacrifício vivo pelos teus pecados e te tirar dessa rota mundana e te colocar justamente no centro da sua vontade. Existe um poder, irmão, muito mais além do que aquilo que nós estamos olhando com nossos olhos naturais. Eu entendi porque Abraão foi tão promovido, porque ele entendeu que aquilo que ia promover ele não eram os recursos das próprias mãos dele, mas os recursos que Deus tinha no céu. Eu falei de manhã que as tribos da África, eles fazem aliança, mas existe o sangue, o derramamento de sangue para poder fazer essa aliança, mas o benefício é, uma pessoa, tudo que tu tem é meu e tudo que eu tenho é teu. E E.W. Kenyon fala sobre isso, trazendo essa alusão de que na velha aliança, Deus, ele firmou essa aliança não por Abraão, mas ele firmou a aliança por ele mesmo. Por ele mesmo ele firmou essa aliança.
Então os recursos que Abraão tinha não saíam de Abraão. Assim como é no céu, tem que ser feito na terra. Assim como é no céu, vai ser feito na terra. Então, na velha aliança, Abraão, ele entendeu o poder dessa aliança. Na velha aliança, Abraão entendeu o compromisso que Deus ia ter com ele, não através da mão dele, mas através da obediência dele. Aleluia. A Neide falou no começo sobre o nosso depósito, o nosso corpo natural ser a morada de Deus. Na velha aliança, uma pessoa chegava na presença de Deus, uma. Mas na nova aliança, as portas foram abertas, os portões não existem mais, o véu foi rasgado, o preço foi pago, você foi colocado nessa posição, e não existe um mediador entre um pastor e Deus para você. Você tem acesso direto, através das tuas orações, através da sua obediência. Nós somos promovidos no reino de Deus. Aleluia. É por isso, irmão, que não existe distinção de fé no nosso meio. A gente sabe que houve uma porção de fé para cada um de nós, mas o interessado para fazer tua fé crescer é você mesmo. Daqui a pouco a gente vai servir a ceia. Paulo, ele vai dizer que você examine-se a você mesmo. Não vai ser Deus que vai examinar você, não vai ser o teu vizinho. Ele diz: olha para você mesmo. Na nova aliança nós estamos diante de um Deus onde diz: olha, eu preciso ouvir a voz de vocês. Cheguem-se a mim, cheguem-se a mim. Ai, irmão, nós não precisamos mais ter medo de Deus. Nós não precisamos mais temer a Deus. Quando as pessoas dizem assim: você precisa pagar um preço para obter aquilo que Deus tem para você. Eu até entendo que as pessoas que falam isso, elas estão falando a respeito de uma obediência, mas não a respeito que nós precisamos pagar penitência, porque nós entendemos que tudo já foi feito. Na nova aliança, irmão, tudo já está feito. Tudo já foi conquistado ao nosso favor. O que tinha que acontecer agora, o que tem que acontecer, é a nossa disposição de crer, porque a Bíblia vai falar que é através da fé, que você vai fazer parte dessa nova aliança, que você faz parte da nova aliança, é através da fé, e você começa a ser movido nessa característica de ser aquela pessoa que Deus vai promover. Amém? Romanos 3, 26 diz assim, deixa eu ver se é isso mesmo, aleluia. Para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Nada, assim como Jesus, ele se colocou nessa posição de fechar a velha aliança e de inaugurar essa nova aliança, não tem como a gente se chegar ou fazer parte dessa família se não for pela fé. Amém? 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, 2:5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é Ele? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Irmão, como é que nós não temos tão grande gratificação por tudo que Jesus fez por nós? Eu volto àquela pergunta do começo: onde nós estaríamos se não fosse o amor de Jesus por nós? Onde estaríamos? Aleluia. Sabe, daqui a pouco a gente vai participar da ceia, a gente vai fazer a ceia, trazendo à memória tudo aquilo que Jesus fez por nós, o sacrifício. Sabe, é necessário a gente se colocar nessa posição de filhos de Deus. Não importa a situação, você é filho. Não importa a situação, você é filho. Não importa o tempo, não importa o aumento das coisas, nós somos filhos de Deus.
Aleluia, nós somos filhos. Hebreus 1. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Diz assim: o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque qual dos anjos disse: jamais tu és meu filho, hoje te gerei, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Então nós estamos bem assegurados com Jesus Cristo. Nós não podemos, meu irmão, dar o braço a torcer para o diabo, ao ponto dele nos influenciar e dizer que nós não temos essa aliança. Nós temos uma aliança bem firmada, e essa aliança é através de Jesus. Mateus 28. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. 18 diz assim: chegando-se Jesus falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder na terra e no céu. Uma coisa é certa, meu irmão, tudo aquilo que Jesus é, nós somos. Tudo aquilo que Jesus tem, nós temos. Tudo aquilo que Ele pode, nós podemos. E Ele ainda vai mais além, Ele diz: vocês serão capazes de fazer coisas maiores ainda. Vocês são capazes de fazer coisas maiores. Coisas maiores, debaixo de uma obediência com Deus. Meu irmão, nós vamos ser poderosos nessa terra. João 20:17 diz assim: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, tu és bom, Pai, tu és bom. E disse-lhe Jesus: não me tenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos, e diz-lhe que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Você percebe que Jesus, Ele não deixou a gente de lado. Ele diz assim: olha, eu vou para o meu Pai, o Pai de vocês, o meu Deus e o Deus de vocês. Então a nossa confiança sempre vai estar com Jesus. A nossa confiança sempre está nele. O poder que nós vamos exercer na terra é através dele. Aquilo que nós vamos conquistar é através do seu nome. Tudo aquilo que nós vamos fazer, nós precisamos ter essa identidade. Qual a identidade? A identidade de Cristo. E toda vez, meu irmão, não existe uma limitação nesse nome. O nome de Jesus está aí. Quem é filho de Deus? Levante a mão. Quem é filho de Deus? Quem é filho de Deus? Aleluia. Você é aquela pessoa que tem toda a autoridade, não importa onde você esteja. A autoridade de Deus está investida em você. O nome de Deus está investido em você. Você tem toda a capacidade para dizer: o nome de Jesus me pertence. O nome de Jesus me pertence. E W. Kenyon, ele fala aqui algo que eu achei interessante. Ele diz assim: a primeira aliança não removia o pecado, ela apenas o cobria. Ela não dava a vida eterna ou o novo nascimento. Ela dava a promessa dessas coisas. Ela não dava a comunhão com Deus, ela dava um tipo de comunhão com Ele. Aí ele diz mais assim, ele diz: Deus era aquele que curava Israel. Ele era o provedor e o protetor daquele povo. O sangue de touro e de bodes não purificava a consciência. Olha a importância, meu irmão, da gente estar numa aliança superior à velha aliança. Hoje a nossa mente, o que a Bíblia diz? Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Tudo aquilo que vem em contato conosco, nós temos toda a autoridade
para a gente pegar e dizer: olha, isso não é de Deus, assim como aconteceu aquilo com meu filho, sabe? Mas a capacidade de ouvir e de se colocar na posição de filho de Deus vai fazer com que nós sejamos promovidos diante de situações contrárias. Aleluia, glória a Deus. Hebreus 10, aleluia, 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 glória a Deus. Hebreus 10, 9 diz assim: então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Então aqui o autor está falando a respeito de Adão, né? Para que seja colocado agora, a partir de agora, uma nova forma, um novo destino para a humanidade. Então Jesus, ele vem e é estabelecido. Aleluia. Ele se estabelece na nossa vida, irmão, de uma vez por todas, onde você vai ter o teu destino mudado, a tua vida mudada, porque a partir de agora, quem é o teu Deus? E não existe outro mediador senão Jesus, entre nós e Deus. O Espírito Santo faz parte dessa comissão, e nós estamos aqui como filhos de Deus, sendo ensinado por Ele em todas as coisas, onde tudo aquilo que nós temos falta, eu e o Espírito Santo, nós podemos fazer qualquer coisa. Tudo aquilo que está longe, que está fora das nossas mãos, meu irmão, a gente não vai ficar no meio do caminho, a gente não vai deixar de conquistar essa Ceilândia, porque o Espírito Santo é aquele que traz promoção para nós, e quando nós pegamos juntos com Ele, sabe, as coisas começam a acontecer. Aleluia. A nova aliança, os nossos pecados, o pecado daquele povo era coberto. Na nova aliança, os pecados, eles foram totalmente removidos. Lembra da consciência? Eu tenho a mente de Cristo, eu não sou mais pecador. Eu não sou mais pecador, porque existe um pagamento que Jesus fez através da sua própria vida, através desse derramamento de sangue celestial. E.W. Kenyon vai falar que o sangue de Cristo está com Deus, trazendo referência a nós, pelos nossos pecados. É por isso que nós somos justiça de Deus, pelo sacrifício que Jesus fez. Justiça de Deus. Você foi justificado por Jesus. Sabe, Ele pegou a tua vida e disse: agora é comigo. Fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Aleluia, glória a Deus. Um novo estilo de vida foi inaugurado para nós. Um novo estilo de vida. Realmente uma nova aliança. Uma nova aliança foi estabelecida em nós. Sabe, irmãos, nós, como a Neide falou, nós não vamos esperar o louvor tocar para a gente louvar a Deus. Sabe, na nova aliança Ele habita dentro de nós. Nós temos todo o poder e autoridade. Nós somos dominantes dos nossos pensamentos, do nosso entendimento. Ah, Senhor, foi através do sacrifício de Jesus naquela cruz, foi através desse amor. Na nossa mente natural nós não entendemos por que você fez isso, mas nós sabemos que Jesus se colocou nessa posição de pagar o preço. Ah, Senhor, nós não vamos deixar isso ser diminuído por situações, por algum tipo de maldade de Satanás, Pai. Mas o teu reino foi estabelecido dentro de mim. Ah, Senhor, você me promoveu, você trouxe o teu reino para habitar dentro de mim. O sacerdócio, Pai, agora sou eu que faço parte dele. Ah, Senhor, as coisas santas habitam em mim. Eu sou o templo da tua morada, eu sou a tua casa. Ah, Senhor, nessa nova aliança, você não está mais dentro de uma caixa,
Você não está preso dentro de uma caixa. Hoje, Pai, qualquer filho teu chega diante de você, Pai, sem pagar preço, sem fazer sacrifício. Você está totalmente acessível. E hoje eu estou aqui com essa disposição, Senhor, e para declarar que realmente, Pai, valeu a pena. Não foi à toa o que Cristo fez naquela cruz. Não foi à toa, Pai. O preço pago ali, Senhor, valeu a pena por cada vida, Pai. Valeu a pena pela minha vida, valeu a pena pela vida dos meus irmãos, da minha família, Pai. Por isso nós te rendemos graças esta noite, Senhor. Pai, nós nunca vamos deixar de trazer à memória, Pai, tudo isso que você fez por nós. Jesus, como é bom estar diante do Senhor sem pecado. Senhor, sem vergonha. Pai, muito obrigado, porque nós somos promovidos através do teu amor, através, Pai, da tua santidade. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Aleluia.